Paz e graça, amados, boa tarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique na sua vida o melhor dele a cada dia. Nós vamos estar orando nesse momento, buscando de Deus o direcionamento que Ele tem para nós, qual a palavra que Ele tem para nós nessa tarde. Coloca nesse momento o seu coração junto ao querer e à vontade do Senhor e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, que a Tua vontade seja feita em nossos corações, Pai. Para que nós venhamos, Senhor, a cada dia, Senhor, experimentar o Teu querer, sim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, enche-nos da Tua alegria, enche-nos da Tua paz, da Tua graça, Pai. Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, discernimento da Tua palavra e do Teu querer. Para que possamos, Senhor, ter o entendimento, Senhor, do que o Senhor preparou para nós, Pai, da Tua vontade, do Teu querer, do Teu direcionar. Fala-nos essa tarde sobre, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nós em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: Tudo tem tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para se arrancar o que plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derribar e tempo para edificar. Tempo para chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amados, sempre em nossas vidas nós buscamos, nós procuramos entender os tempos que nós estamos passando. Quando nós vemos todas as coisas que têm acontecido ao nosso redor, nós tentamos compreender como que essas coisas chegaram nessa forma, como elas vieram com o tempo mudando, até se tornar como se tornaram. E uma coisa que nós precisamos entender e começamos a procurar a buscar de Deus é o tempo de Deus. Por quê? Nós achamos que o nosso tempo sempre está coincidindo com o tempo de Deus, ou seja, que tudo aquilo que nós queremos, que nós falamos assim, vamos fazer agora, vamos trabalhar dessa e dessa forma, vamos criar dessa e dessa forma, que isso condiz com o tempo de Deus, ou seja, com o tempo do planejamento de Deus. Quando nós começamos a conhecer a palavra e aprofundar nela, e começamos a ver desde a época de Adão em diante, todas as coisas que aconteceram e da forma que elas aconteceram, nós vemos sempre Deus falando do seu propósito, sempre Deus falando do seu plano, da sua vontade, da sua direção. Nós vemos que sempre Deus trabalha ou Ele quer nos demonstrar o que Ele tem para nós, qual é a vontade dEle para as nossas vidas e, consequentemente, qual é o tempo dessa vontade acontecer em nossas vidas. Mas nós, às vezes, não percebemos que, muitas das vezes, nós, enquanto as nossas ações e atitudes, atrapalhamos um pouco as obras de Deus, ou no modo de dizer, os projetos de Deus, porque Deus tem um projeto para nós, um planejamento para nós, e nós muitas das vezes não cumprimos esse projeto ou esse planejamento no tempo que Deus quer que nós venhamos a cumprir. Quantas vezes Deus já te deu uma tarefa, já te direcionou a algo, já te falou que Ele queria que você fizesse algo, já te deu uma ordem, que ou você protelou essa tarefa, ou seja, ou que você deixou para vir fazer ela de uma forma já tardia, ou que você adiantou demais essa tarefa, porque às vezes Deus vira para você e fala assim, olha, se prepara porque eu vou fazer tal coisa na sua vida. Se prepara porque eu vou te dar a conhecer o mundo, eu vou te dar a conhecer diversos outros países, eu vou te levar a tal nação porque eu tenho uma obra para você naquele lugar. Se prepara porque eu tenho um casamento para você. Se prepara porque eu estou preparando uma obra, um ministério para a sua vida. E às vezes Deus chega e fala isso com você, e o que você faz?
Deus está te falando para se preparar. Ele não está te dizendo que ele vai fazer isso agora. Ele não está te dizendo que esse é o tempo. Ele está dizendo o seguinte: se prepara. Por quê? Porque quando ele traz essa palavra para você, ele começa a mover diversas coisas. Ele move lugares, ele move pessoas, ele move os anjos dele, ele move situações, ele move decretos, se forem necessários. Para quê? Para que venha acontecer aquilo na sua vida da forma que ele quer, da forma que ele planejou. Então, enquanto ele chega para você e fala, por exemplo, olha, eu tenho uma obra para você, que você vai, por exemplo, ou para a China, que seja, ou que você vai para um país do Oriente Médio, ou que você vai viajar para um outro lugar, ou até mesmo, por exemplo, olha, eu tenho uma obra para você fazer no bairro vizinho. E quando ele fala isso, ele está fazendo o quê? Ele está conciliando o tempo dele e a vontade dele com o quê? Com o que você tem que fazer para que essas coisas deem certo. Ele te fala ali e ele fala, se prepara, porque no momento que você começa, enquanto você está se preparando, ele está movendo as ações, ele está movendo as águas, no modo de dizer, para que aquelas coisas venham acontecer. Porque muitas das vezes você precisa, naquele meio tempo, aprender a cultura de um lugar, você precisa aprender a língua de um lugar, você tem que aprender como se deve comportar naquele lugar, e esse preparado, esse tempo digamos assim, de estar se capacitando, trabalhando, fazendo aquilo que é a sua parte, é o tempo que Deus também está movendo as águas para que quando você chegue naquele lugar, ou quando, digamos assim, ele vai te dar ali a condição de ir para aquele lugar, que essas coisas estejam no tempo certo. Então nós temos duas coisas que acontecem na nossa vida. Aliás, três. Uma é quando nós adiantamos aquilo que é o tempo de Deus e falamos, nós vamos fazer de uma vez. Quando nós atrasamos isso, porque nós ficamos protelando e não, digamos assim, aprendemos ou nos adaptamos daquilo que ele mandou. Essa é a segunda. E a terceira é quando nós fazemos no tempo de Deus, a vontade de Deus. E aí dá certo. E aí é diferente. Por que nós estamos falando disso nessa tarde? Porque nós vemos que muitas coisas têm acontecido ao nosso redor. E das coisas que têm acontecido ao nosso redor, tanto aquelas boas quanto ruins, parte delas são de alguma forma culpas nossas. Por quê? Porque Deus muitas das vezes mandou que nós viéssemos a fazer algo e nós não fizemos. Ou às vezes ele chegou e falou assim, você vai fazer dessa forma porque eu vou fazer assim, e nós atropelamos aquele tempo de Deus para chegarmos e fazermos, digamos assim, eu sei o tempo certo. Amados, quando nessa palavra nós acabamos de falar em Eclesiastes, fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, aqui está dizendo o seguinte, que existe algo, digamos assim, um projeto de Deus para a vida do ser humano, um projeto de Deus, digamos, ao qual ele tem que ou deve caminhar, e ele precisa, digamos assim, se adaptar a esse projeto. Nós vemos que, por exemplo, em determinada estação do ano, em determinado tempo do ano, é tempo de você semear uma determinada fruta, um determinado legume, para que ele venha crescer, para que ele venha frutificar, para que ele venha ser o quê? Aquilo que você espera, para que ele venha ter sabor, para que ele venha crescer da forma certa. E o que nós fazemos? Nós muitas das vezes semeamos no tempo errado, ou queremos colher no tempo errado. Quantas vezes que nós vamos, por exemplo, em uma árvore frutífera e lançamos mão ali de um fruto ainda verde, porque aos nossos olhos nós chegamos, chegou o tempo, ele está bom. Às vezes você chega até um tempo, até um fruto, e você olha para aquele fruto e às vezes do lado de fora ele está com uma certa coloração, e aí nós falamos assim, olha, esse fruto já está maduro, esse fruto já está doce, mas aí nós lançamos mão dele, e aí quando nós o colocamos na boca, nós percebemos que ele ainda está azedo, que ainda não chegou o tempo dele ser colhido. Diante disso, o que nós precisamos? Aprender a conciliar o tempo de Deus com a vontade de Deus. Aprender que quando a palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar, ela está falando muito a respeito disso.
que quando Deus te dá, digamos, um direcionamento para algo que você tem que ter feito, ou seja, se é para já, é para já. Se é para daqui a um ano, é para daqui a um ano. Se é para aguardar, é para aguardar. Porque diversas coisas são movidas para que isso aconteça da forma certa. Eu lembro alguns anos atrás, ao qual nós estávamos orando com um casal que tinha um direcionamento de Deus para ir fazer missões num certo país. E Deus, eles já queriam ir naquele presente tempo, eles já queriam ir naquela hora ali. Mas Deus disse o seguinte, que era para que eles aguardassem. Porque Deus falou o seguinte, que o espírito dele falou, meu espírito tem que fazer algo ainda neste lugar. Ele tem que fazer algo ainda nesse país. Ou seja, ele tem que preparar este povo para receber a palavra do Senhor. Então, diante disso, o que acontece? Nós, com frequência, por nossa, digamos assim, por sermos imediatistas, por sermos às vezes até precipitados, procuramos correr e fazer, vai ter que ser dessa forma. E aí nós não conseguimos também alcançar o querer de Deus. E muitas das vezes ao contrário, quando Deus nos direciona a fazer algo e nós retardamos tanto aquilo, nós protelamos tanto aquilo, que nós não conseguimos fazer o que Deus quer. Por quê? Porque na hora que chega a hora, olha, essa é a hora exata de ter que ser feito, nós não estamos prontos. Nós ainda não estamos, digamos assim, maduros. Acho que a palavra é essa. Aliás, a palavra é essa. Nós não estamos maduros para quê? Para fazer aquilo. Porque nós ainda estamos, digamos assim, precisando de amadurecer, precisando de nos alegrar, precisando de receber o querer de Deus, assim como que o direcionamento pleno de Deus em função de todas as coisas. Amados, quando essa palavra fala a respeito de tempo e propósito, quando essa palavra fala que há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de arrancar, ela está dizendo o seguinte, Deus tem o controle dessas coisas, Ele organizou, Ele criou um projeto sobre essas coisas para que no tempo certo isso viesse a acontecer. Amados, nós vemos que até mesmo, vamos lá, as estações do ano, as estações que nós temos aqui, primavera, verão, outono e inverno, elas ocorrem no tempo certo. E nós vemos, por exemplo, nessas estações, por exemplo, você vê no inverno, nós ficamos mais introspectivos, nós ficamos mais pensativos, nós meditamos mais, nós ficamos até mais um pouco nostálgicos, lembrando de diversas coisas. Mas quando nós chegamos, por exemplo, no verão, é um tempo de mais agitação, de mais que nós vemos fazer as coisas de forma mais rápidas e assim por diante. Porque Deus fez o tempo da forma certa. Nós é que precisamos nos adaptar a esse tempo. Nós é que precisamos fazer com que a nossa vida ela venha a ser perfeita nesse tempo. Quando nós vemos o planejamento de Deus lá desde o princípio de todas as coisas, e nós vemos, digamos assim, Deus sempre direcionando, quer seja profetas, quer sejam discípulos, quer sejam sacerdotes e assim por diante, a cada um, digamos, ele direcionando a algo, nós vemos que ele sempre buscava ou sempre direcionava para ir num certo tempo. Quando Deus virava para alguém e falava, sai desse lugar, ou seja, sai agora, não era para esperar mais 5 minutos, mais 10 minutos, não era para ficar ajuntando o que se tinha, era tão somente para sair naquela hora, porque ele tinha o conhecimento do mover que foi feito no mundo espiritual e do que estava para acontecer ali. A palavra de Deus fala que Deus não faz nada sem antes fazer o quê? Avisar os seus santos, os profetas. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele chega e fala, vai ser assim, em tal tempo. Então, nós devemos caminhar para tal tempo. Muitas das vezes Deus nos fala o seguinte, aquieta, aguarda, eu estou fazendo. Mas nós tentamos na nossa força, ou seja, na força do homem, confiando na força do braço do homem, acelerar isso. E verdadeiramente, quase sempre nos damos mal em função de fazer isso fora da vontade de Deus, ou mais do que isso, fora do tempo de Deus. Existem duas coisas que têm que ser equilibradas, e elas caminham
conciliadas uma com a outra. É tempo de Deus e vontade de Deus. Essas duas coisas em nossas vidas, ou seja, Deus ele gera ali uma vontade, ele propõe ali uma vontade para ela ser o quê? Executada num certo tempo. E quando nós entendemos esse equilíbrio, a nossa vida caminha para a vontade dele. Amados, quantas vezes que Deus chega para nós, por exemplo, nós vemos o seguinte, nós temos um bom período na nossa vida que é para aprender, que é para estudar. Não que nós venhamos a parar de aprender ou estudar a vida toda, mas nós temos um certo ponto na nossa vida que é mais concentrada, essa questão da aquisição de conhecimentos. E nós vemos no próprio ser humano, ainda quando criança, ele está ali com a mente, digamos assim, mais tranquila, ele está com a mente um pouco mais, no modo de dizer, vazia, ou seja, com mais espaço em sua mente para preencher de conteúdos ali, de ensinamentos e tal. E se ele preenche do ensinamento certo, do conhecimento certo, o que acontece? É como uma semente que no futuro vai fazer o quê? Vai florescer, ela vai se tornar algo singular na vida do homem. Mas se naquele tempo que ele tinha que aprender, ao contrário, ele passa a se dedicar àquilo que não é necessário, ele acaba fazendo o quê? Atropelando o tempo. E aí ele vem querer adquirir esses conhecimentos muito à frente. Quer dizer que ele não vai ter condição de adquirir os conhecimentos? Não. Quer dizer que ele vai ter mais dificuldades, porque muitas das vezes ele vai ter menos tempo. Amados, o que nós queremos trabalhar ou falar nessa tarde é muito em função disso. Aprendemos a conciliar o tempo de Deus e a vontade de Deus. Para quê? Para que Deus possa cumprir os planos dele em nossas vidas. São planos excelentes, são planos grandes. Deus faz, digamos assim, coisas maravilhosas a partir do seu amor com as nossas vidas. Mas nós precisamos abrir os ouvidos e abrir os olhos em direção a quem? A Deus. Para buscar de Deus esse ouvir do tempo de Deus. Ou seja, Senhor, o que o Senhor tem para mim agora? O que o Senhor quer para o dia de hoje? Qual a direção que o Senhor tem? E a partir disso que ele fala, você executa, você caminha. Porque então o que ele faz é o seguinte, ele vai moldando a sua vida, ele vai te amadurecendo, ele vai te capacitando, ele vai te direcionando para quê? Para que você venha a obter a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Como a palavra nos diz lá em Romanos 12, nós precisamos muitas das vezes meditar muito nesses versículos 1 e 2, porque fala, não vos conformei-vos com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que quer dizer isso? Abrir os olhos e os ouvidos para Deus, para enxergar a vontade de Deus, para ouvir sobre o tempo de Deus e executar isso de forma sincronizada. Nós vemos, por exemplo, tomando como exemplo, às vezes, um profissional num circo que faz malabares, e muitas das vezes aquela pessoa que está ali ou num trampolim, ou aquela pessoa que está ali, digamos assim, na corda bamba e assim por diante, o que é necessário? Existe um tempo certo para fazer aquelas coisas ali. Existe o tempo certo para um saltar e o outro pegar. É coisa, por exemplo, de milésimo de segundo. Mas se um deles errarem, o que vai acontecer ali é algo muitas das vezes trágico. E nós precisamos compreender essa sincronia de Deus. Precisamos aprender o que então? Que quando ele te direciona para fazer algo, ele te fala também o tempo daquilo. Ou seja, não atrase o tempo de Deus e nem tente adiantar esse tempo. Porque muitas das vezes nós ficamos tão ansiosos, tão inquietos com essa questão de não aconteceu ainda, que nós perdemos o melhor que nós temos. Nós não conseguimos assimilar isso em nós. Nós não conseguimos aprender a aquietar o nosso coração para fazer o tempo de Deus. E às vezes aquela oportunidade que Deus reservou para nós, pela nossa grande ansiedade, nós acabamos perdendo esse tempo e passando por ele. Então, amados, o que nós vamos meditar nessa tarde, o que você precisa colocar no seu coração,
buscar na palavra e leia essa palavra ali em Eclesiastes 3 a respeito desse tempo, que há tempo para todas as coisas, é que medite nisso. A vontade de Deus e o tempo de Deus caminham juntos. Ou seja, ele tem uma vontade para você no tempo dele para a sua vida, mas cabe a você fazer aquilo que você tem que fazer. Aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai mover o mundo espiritual, as pessoas que ele tem que mover, todo mundo, assim como os anjos que ele tem que mover, ele vai fazer no tempo certo. Mas ele está fazendo o quê? Aguardando você naquilo que você tem que fazer e que ele não pode fazer. Ele fica aguardando você também dar o passo em direção ao querer e à vontade de Deus. Comece a meditar, amados, nos direcionamentos, nas ordens que Deus já te deu durante toda a vida. Há coisas que já passaram, elas não vão voltar. Ou seja, porque há coisas ali que Deus te mandou fazer num certo tempo e tinha aquele tempo certo e você não fez. Aquilo passou, aquilo não vai voltar. E aí o que você deve fazer? Peça perdão a Deus por não ter feito aquilo ali. E vire para Deus e fala o seguinte: Deus, tem misericórdia de mim e eis-me aqui, me apresenta um plano novo. Me apresenta para onde eu devo ir, o que eu devo fazer daqui para frente. E como a palavra de Deus diz, ele é um Deus de misericórdia. O amor dele cobre multidões de pecados, ou seja, ele, pela misericórdia, pelo amor que ele tem à sua vida, ele vai fazer o quê? Planejar algo para a sua vida. Muitas das vezes ele vai ter que reorganizar muita coisa para que essas coisas aconteçam na sua vida. Mas a partir disso, amado, faz o que ele manda. Ou seja, cumpre o plano dele, cumpre no tempo dele, o propósito dele para a sua vida. Então, não fique também preso às coisas que, digamos assim, já passaram, aquilo que não foi feito, aquilo que não, muitas das vezes não tem como fazer. Você chega e pergunta a Deus: Senhor, tem como ser feito isso? E ele vai dizer sim ou não. Se ele disser sim, ele vai falar: eu vou reorganizar e se prepare então que eu vou fazer. Mas muitas das vezes ele vai falar: não, não tem, esse tempo já passou. Agora é um outro tempo. E aí você chega para Deus e ainda fala com ele isso: Deus, então me ajuda, Senhor, me direciona, me ajuda, digamos assim, me capacita, que me informa o que eu tenho que fazer para quê? Para que eu venha cumprir esse novo projeto, esse novo plano, esse novo tempo na minha vida. E ele vai mover as águas em favor da sua vida, porque ele é Deus e ele é bom. Nós vemos em Cristo Jesus, amados, Deus mover as águas ali. Nós vemos que Jesus cumpre os tempos ali. Ele veio, ele caminhou sobre a terra durante um bom tempo. Quando tinha que ser feito ou iniciado ali o seu ministério, ele deu início e ele fez aquilo para o qual ele foi chamado, amados. Nós vemos uma outra pessoa que eu vejo que é um testemunho assim fora de série, é João Batista. João Batista veio para cumprir um propósito de em torno de 6 meses, amados. Ele aprendeu, ele amadureceu, ele se organizou, ele começou, digamos assim, a um certo tempo. Quando falo mais ou menos esse tempo, ele chega e faz o seguinte: na hora que ele tinha que começar a ministrar, ele começa a ministrar ali. Chegou o tempo dele partir, ele partiu, mas ele cumpriu, digamos assim, nesse tempo que Deus mandou para ele, aquilo ao qual ele foi chamado para fazer. Ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, que era anunciar, como a própria palavra diz, como a voz que clama no deserto. Ele veio para quê? Chamar o povo à consciência do endireitar as veredas. Nós vemos muitas pessoas que têm 20, 30, 50, sei lá, 80, 100 anos. E muitos desses, Deus trouxe uma obra para a mão e eles estão cumprindo. Às vezes eles fazem essa obra em todo esse tempo de vida. Mas nós vemos que para Deus, o que é primordial é fazer o que tem que se fazer no tempo dele. Porque nós vemos, igual nós estamos falando, um homem chamado João Batista, que o seu ministério mesmo não foi algo tão longo, mas foi algo que cumpriu a vontade de Deus, cumpriu o querer de Deus. Então, amados, coloquem isso no seu coração. Busca de Deus qual é o seu propósito, qual o tempo, qual a vontade de Deus e qual a verdade de Deus, porque isso é o que ele tem de melhor para a sua vida. Nós vamos orar agora, amados. Nós vamos colocar o nosso coração desejosos
em que Deus venha mover as águas em favor desse tempo e dessa vontade em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Te louvamos e te bendizemos, Pai, por aquilo que o Senhor tem proposto aos nossos corações. Bendizemos ao Senhor, Pai. Senhor, porque o Senhor tem feito planos e projetos para nós. Mas o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai. Direciona-nos, Senhor. Norteia-nos, Senhor, para que nós venhamos cumprir esses planos, esses projetos, Pai. Para que nós venhamos a fazer a tua vontade, para que nós venhamos ter, Senhor, nos nossos corações, Pai, o teu amor sempre, Pai. Ou o Senhor nos direcionando, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa as nossas falhas e os nossos erros e dá-nos a condição, Pai, de sermos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, feitos à tua imagem e semelhança a cada dia, Senhor, que nós venhamos a te obedecer, Pai, a caminhar, Pai, tendo, Senhor, sempre, Senhor, um grande relacionamento contigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, apresentamos esse domingo, essa tarde diante de ti. Te louvamos, Pai. O Senhor tem feito maravilhas, Pai. Continua nos conduzindo no teu querer e na tua vontade. Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a oportunidade de cumprir, Senhor, a tua palavra e o teu querer em nome de Jesus. Amém.